Dossiê Luca Drummond. O Inter promoveu o jogador reprovado na base. Eu sou o jornalista Thiago Suman e a partir de agora você confere uma matéria investigativa que apresenta informações, provas, evidências e um teor bastante preocupante no que toca às categorias de base do Internacional. Eu peço licença a vocês durante a reportagem para desviar o olhar do espectador e por vezes me remeter a um texto, porque é um longo dossiê montado com mais de 15 páginas, trazendo relações, vínculos e atitudes do diretor esportivo do Internacional, o Márcio Rodrigues, o Magrão, que, ao desautorizar a sua staff de categoria de bases, orientou sobre o procedimento de incorporação de Luca Drummond na categoria de base e depois na sua subida ao profissional, chancelado pelo Eduardo Cudê, ainda que ele tenha reprovado nos testes. É importante que aqui na linha do tempo fique claro. Magrão, contra a vontade dos seus pares e responsáveis pelas categorias de base, orientou pela aprovação nos testes da base. A subida do jogador para o profissional não coube a Magrão, coube a Cudê e a comissão técnica do time principal, que não é alvo desta reportagem. Magrão, de alguma maneira, tomou deliberada decisão e, pelo grau hierárquico, tem poder para isso, contrariando os seus subordinados. Eu repito. E mais do que isso, Magrão não deve saber. Mas há um documento que prova que Luca Drummond foi reprovado nos testes. E, de novo, o teor disso é completamente cáustico para os interesses do Internacional. Vamos começar a nossa matéria falando sobre o Luca Drummond. E aí a gente vai percorrer esta linha do tempo, envolvendo o atacante, a carreira também do próprio Magrão, como um gerente de futebol, como um empresário antes disso, outras situações vão passar pela nossa matéria. Então eu peço licença, conforme falei com vocês no início desta reportagem, e ela será carregada neste tom, num tom em que nós vamos conversar meio que de maneira não formal, de uma maneira informal, correto? Vamos falar então sobre Luca Drummond. Luca Drummond tem 20 anos, 1,89 m e estreou no Internacional no mês de junho. Ele surgiu entre os relacionados para o duelo contra o Corinthians exatamente em 19 de junho. Causou estranheza até mesmo nos setoristas que cobrem diariamente o Colorado. O atacante, até então de passado desconhecido, chegou do São Paulo em março de 2024 e firmou o vínculo até o final desta temporada, ou seja, aquele típico contrato de experiência de jogadores de base. Porém, é estranho que o jogador nunca tenha sido relacionado para nenhum jogo com a equipe sub-20 do Internacional. Para o ataque da equipe, no primeiro semestre, os técnicos contaram com Ricardo Matias, Pedro Pio, Gabriel Amaral e até mesmo Jonathan Cauã, que surgiu improvisado como falso 9. Mas Luca Drummond nunca foi opção. Cabe ressaltar que assim que chegou ao Beira-Rio ele foi acometido por uma lesão. Aliás, ele tem um histórico de lesões já no São Paulo, que já seria um dos motivos para que o Internacional talvez não recomendasse a contratação do Luca Drummond. Então é importante que nós tenhamos este primeiro dado. Luca Drummond vem do São Paulo com poucos jogos, quase nenhum gol, bastante tempo para isso, mas acima de tudo com um histórico de lesões e chegando ao Beira-Rio, nós não temos nenhum registro que validasse Luca Drummond a titularidade do Internacional. O camisa 48 veio do Tricolor Paulista, clube que defendeu dos 14 aos 19 anos, tendo começado sua trajetória infantil ainda no futebol de Santa Catarina, passando pelo Avaí e Criciúma. Enquanto atuou pelo São Paulo, Luca nunca conseguiu se firmar com status de promessa ou sequer com relevância de titularidade desde o Sub-17. Já no Sub-20, Drummond somou apenas 16 partidas em 3 temporadas, ou seja, média de 5 jogos por ano. É muito pouco. A última vez que havia entrado em campo antes de surgir repentinamente entre os reservas de Eduardo Cudê foi em 9 de abril de 2023, ainda com a camisa do tricolor paulista, em duelo do Válido pela Dallas Cup contra o Midland da Dinamarca. Os nórdicos se sagraram campeões do torneio sobre Drummond e seus companheiros. O atacante marcou 2 gols na competição, nenhum deles na final. O comentarista Gabriel Fu
que é um jornalista que acompanha a base do São Paulo, ele chegou a postar nas suas redes a respeito da chegada do jogador ao Internacional, com certo grau de surpresa. Vamos conferir então? Twitter do Gabriel Fu. Eu leio na íntegra o texto que diz assim: me surpreende muito o Luca Drummond como titular do Internacional e se saindo bem logo de cara. Ele teve muitos anos de base do São Paulo, mas sem muito destaque na geração 2004. Chegou no Sub-14 em 2018, vindo do Criciúma. No tricolor paulista, atuava como um atacante mais centralizado, mas sempre teve pouquíssimos minutos por temporada, e ano passado jogou a Dallas Cup. Nesse tempo, meio sumido dele, vários agentes e scouts do clube me perguntaram sobre, e até pelo pouco que atuou no São Paulo, nestes 6 anos. Sobre como era pouco possível dizer, apenas que não tinha grande destaque. Legal ver o crescimento do garoto e que tenha sucesso no Inter. Eu procurei o Gabriel Fu e que trouxe complementos dessa sua informação trazida no Twitter. Ele disse ser difícil falar sobre Drummond, pois a passagem da equipe foi bastante apagada. Abre aspas para Gabriel Fu. É uma passagem que não tem muito brilho. No São Paulo ele jogava mais centralizado, jogava ali como um centroavante. Somente teve alguns lampejos nos torneios mais amistosos que o São Paulo disputou. Por isso que causa tanta surpresa a saída para o Internacional. Fu disse que foi procurado pelos empresários sobre dados a respeito do jogador. 3 agentes vieram me questionar o que eu sabia do Luca Drummond, se eu achava que valia a pena, se achava que valia a aposta. Sobre as valências do jogador, ele não destaca muita coisa não, ele avalia. Tinha um cabeceio interessante, um jogo aéreo até razoavelmente interessante, mas um pouco mais lento. Ou seja, temos poucas credenciais para que Luca Drummond de fato firmasse esse vínculo. Até aqui, nós temos algumas informações que já seriam suficientes para questionarmos a chegada do jogador, mas não há nada de gritante a não ser uma questionável qualidade. Nós temos ainda dados de Luca Drummond no São Paulo, que eu, mais uma vez, divido com vocês. Na tela. Luca Drummond pelo São Paulo entre 2018 e 2023 tem o resumo de 5 anos, 29 jogos e apenas 7 gols. Você tem detalhado na tabela, temporada por temporada, as competições e o número ínfimo de partidas e gols. Ou seja, temos um jogador com pouco aproveitamento, um jogador com baixo desempenho, mas que foi assimilado pelas categorias de base do Internacional. O gritante até o momento não é esse. Até o momento não é esse. As coisas vão piorar. Eu volto ao texto pedindo licença aos espectadores para falarmos sobre a ascensão de Luca Drummond ao time profissional de Eduardo Cudê. De 0 jogos no Sub-20, a titular com Cudê. Desde que estreou pelos profissionais, o garoto já foi relacionado 6 vezes, tendo começado como titular em 2 oportunidades. Em outras 2 ele veio do banco de reservas e mais 2 vezes ficou como opção no banco, mas não foi chamado. Em média, atuou 36 minutos por jogo, tendo como seu melhor desempenho o somatório de 1 chute perigoso e apenas 1 assistência para gol. É o melhor rendimento de Luca Drummond com a camisa do time principal do Internacional. Inclusive, nós temos dados do portal de estatísticas, o SofaScore, para compartilhar na tela sobre os desempenhos, então, do Luca Drummond. Na tela, para você pintando os baixos desempenhos de Drummond, em que pese, de novo, eu reforço, um jogador recém-chegado, apenas 6 jogos, é um menino, todos esses desagravos nós temos que levar em consideração, é claro. Mas aí nós temos, né, dados bem baixos de aproveitamento ofensivo, que é talvez a sua maior responsabilidade, né, uma vez que é um jogador de frente, né, é um atacante de maneira geral. Luca Drummond, então, tem este baixo repertório oferecido, que mantém, a rigor, aquilo que ele produziu nas categorias de base do São Paulo, e a gente não pode falar sobre ele nas categorias de base do Inter, uma vez que ele nunca atuou. Que fique claro, o jogador nunca atuou com a camisa colorada no Sub-20. Ele não foi chamado em nenhuma oportunidade, sendo até mesmo a 5ª opção para o ataque do Sub-20.
Luca Drummond mais uma vez na tela conosco para darmos sequência à nossa investigação. Os dados do SofaScore estão disponíveis. O salário do jovem atacante condiz com seu nível de iniciante no futebol, girando na casa de R$ 5.000 mensais. Porém, o portal Vozes do Gigante noticiou que após a ascensão aos profissionais, o jogador teria um novo contrato firmado com o Colorado e que nele constam multas rescisórias com as bagatelas milionárias de R$ 18 milhões para a venda para o mercado nacional e mais de 60 milhões de euros caso o jogador seja vendido para o futebol estrangeiro. Então, eu repito, 60 milhões de euros caso seja vendido para o futebol estrangeiro, 18 milhões de reais caso seja vendido para times do Brasil. Informação de Alexandre Ernest no portal Vozes do Gigante. Até aqui, nós temos uma carreira meteórica, uma carreira questionável, mas não necessariamente uma carreira que passe por algum tipo de imoralidade na ascensão ao futebol. Agora eu peço licença de Luca Drummond para falarmos sobre a carreira de Magrão até chegar ao comando do futebol colorado. Márcio Rodrigues, o Magrão de 45 anos, teve uma exitosa trajetória como jogador de futebol. O ex-volante se tornou ídolo da torcida colorada durante as passagens entre 2007 e 2009, tendo sido campeão da Copa Sul-Americana, da Suruga Bank e também do Campeonato Gaúcho. Ele ainda atuou em outras equipes do Brasil, jogou no Japão e nos Emirados Árabes. Um ano após pendurar as chuteiras, Magrão passou a exercer o papel de empresário de futebol, agenciando a carreira de jogadores, sendo sócio do uruguaio Juan Ignacio Piedra na agência J. Midfield. Depois dessa experiência, passou para cargos administrativos em clubes, assumindo a gestão de equipes norte-americanas como o Seattle Sounders e o Inter Miami. Em maio de 2023, Magrão chegou ao Inter para cumprir a função de gerente de futebol, ocupando a vaga deixada por William Thomas, que fora desligado após derrota em Clássico Grenal. Logo no ano seguinte, Magrão foi promovido de cargo e assumiu um contingente de funções, comandando o departamento de futebol e a interligação com as categorias de base, exercendo uma função de gestão e suporte ao trabalho desempenhado pela comissão técnica, grupo de jogadores e staff do clube. Um superpoder para Magrão. Até aqui, apesar de curiosa a trajetória meteórica de Drummond, ela margeia o aceitável, eu repito. Mas é a partir de agora, de vínculos do Márcio Rodrigues do Magrão e de algumas declarações do próprio Luca Drummond, que as coisas começam a complicar a realidade deste processo, de promoção do jogador. Na tela, nós temos uma conversa, temos duas na verdade, mas primeiro você verá uma conversa de um ex-jogador da categoria de base do Internacional que terá sua identidade preservada. Ele diz que o jogador garantiu que mesmo reprovado, se Magrão fosse o dirigente, ele seria incorporado à equipe. Confira. O que chegou em mim, ele estava de teste e falou para um dos guris que caso o Magrão ficasse, ele ia passar. Eu volto ao texto. Luca Drummond foi sim reprovado pela comissão de avaliação do time sub-20 do Inter após os testes ainda no ano de 2023, sendo rejeitado até mesmo pelo técnico da época. Mas ele foi bancado por Magrão, vindo para o CT da Morada dos Quero-Queros em março deste ano, conforme você tem neste print, conforme você terá no próximo print e conforme versa um documento, um importante documento que está sob posse dos dirigentes do Internacional, que prova que o jogador foi reprovado. O Inter tem este protocolo e a gente já vai falar dele. Mas confira esta outra conversa. Eu peço licença na conversa para a gente ler ipsis literis, né? Então, de novo, vou me ausentar aqui da tela para lermos. Se quiseres saber mais uma informação, eu não posso postar, mas ontem tive muita vontade. Em 2023, quando chegou no Inter, na metade do ano, passou por uma avaliação. Foi integrado ao Sub-20 e ficou uns dias de teste. João Miguel e comissão, olha o nível, não gostaram dele. Além de que tinham jogadores mais velhos para subir antes. O fulano, nome preservado, era um deles. O rapaz foi embora, ficou uns dias longe e do nada brotou lá de novo. A informação que eu tenho é que, além dele ter amizade com gente influente do futebol, o empresário dele tem algum esquema financeiro com o Magrão. Difícil dizer,
Pode ser que vá bem e tomara. Agora, a torcida vai achar o máximo, mas depois a verdade vem e é mais suja e dolorida que alguém que ama o futebol pode saber. Muito forte. É outra declaração de um outro ex-atleta da base do Internacional que eu manterei com o sigilo de fonte, a sua identidade será preservada. Eu repito a parte mais problemática desta situação. O Inter tem um documento que prova a reprovação de Lucas Drummond. É um protocolo para cada jogador que passa por avaliação e nesse documento consta uma ficha com o status após o período de testagem, se ele está aprovado ou reprovado. A ficha de Lucas Drummond aponta que ele está reprovado. O jogador teria então alegado que se manteria e se manteve. Como que se manteve se foi reprovado? A informação que eu recebi interna do Internacional, de outras fontes que manterei em sigilo, é de que Magrão orientou aos subordinados que ele fosse incorporado, mesmo que não fosse a recomendação. Este documento, inclusive, vai provar esta versão. Agora vem a parte turva da relação de Lucas Drummond e Magrão. Nós temos que inserir mais personagens nesta história. E aí talvez nós entendamos um pouco mais do que está rolando. Nós temos que entender primeiro quem é André Pivetta. André Pivetta é um personagem relevante desta narrativa e é o empresário, um dos empresários do Lucas Drummond. Na tela para vocês vai pintar uma matéria do jornal Carioca Extra que traz a trajetória do André Pivetta como um grande empresário, mas não do futebol. Isso mesmo. André Pivetta foi um empresário de sucesso e renome no ramo têxtil. No ramo têxtil, de roupas. André Pivetta não trabalhava com futebol até a temporada de 2022. E aí ele, curiosamente, virá para o futebol. Ele, curiosamente, vai investir no futebol a partir de 2022, um ano antes, inclusive, da chegada do Magrão ao Internacional. O que pega é o seguinte, temos que entender. André Pivetta tem outros sócios, a gente também vai trazer esses personagens, e por enquanto nós temos um aventureiro que vem para o futebol. E assim a gente vai tratando as coisas, com muita parcimônia. Olha na tela. Economia e finanças. Minha história é um sucesso. Fundador da First Class, conta a sua trajetória. Esse é o André Pivetta. André Pivetta, então, empresário do Lucas Drummond. É importante ressaltar, e farei isso novamente ao final da matéria, que procurei André Pivetta, assim como o Magrão, mas eles não retornaram. O jogador é agenciado por esta empresa que iniciou em 2022, a First Class Sports. Eu tenho provas de que essa empresa foi aberta somente em 2022, né? O que torna ela uma jovem empresa no mundo do futebol. Temos aí, então, informações do cadastro, né? do registro, CNPJ e todos esses dados que são públicos, por isso nenhum tipo de problema na postagem destas informações. Então temos aí o CNPJ da First Class Sports Limitada, que foi aberta em 15 de 6 de 2022, tendo 2 anos e 6 meses. É uma empresa de pequeno porte, com capital social de R$5.000. Ela se encontra ativa no momento. Muito bem. André Pivetta é empresário de Lucas Drummond. Mas o que tem mais além disso? O que pega também é que o primeiro agenciado da First Club é João Paulo Mior. João Paulo Mior, para quem não lembra, passou no Internacional em 2009. Mesma temporada que o Magrão jogou, foram colegas, inclusive. João Paulo Mior era conhecido na época só como João Paulo aqui no Inter, depois jogando em outros clubes. Ele assumiu, vamos dizer, o nome artístico, né, como a gente vê acontecer por vezes, de João Paulo. Na tela o João Paulo Mior, para vocês lembrarem do rosto dele. Tem 33 anos atualmente e joga no South Club, nesta equipe que no Seattle Club, né? Nesta equipe que o Magrão foi gerente. O primeiro agenciado, então, de Pivete foi o meio-campista, que hoje tem 33 anos. Ele jogou com o Magrão no Inter, eu repito,
E depois Magrão levou ele para o Seattle Sounders, nos Estados Unidos, quando ele atuava como gestor do time americano. Então aí já começa uma relação profissional entre Pivetta e Magrão. Mas ok, João Paulo é um atleta, Pivetta é um empresário, Magrão é um gerente de mercado. Até então, nada tão grave também. Mas vem algumas informações a partir de agora que deixam a coisa um pouco mais agudizada. Além de João Paulo Mior, outro agenciado pela empresa é o filho de Magrão. Pedro Rodrigues também é agenciado por André Pivetta. Eu repito, André Pivetta, dono da First Class Sports, empresário de Luca Drummond, empresário de João Paulo Mior, que foi levado para o Magrão para o Seattle Sounders quando ele lá esteve, também agencia Pedro Caralcovas Rodrigues, jogador de 20 anos, que é nada mais, nada menos do que filho do Magrão, é o filho do meio, um dos 3 filhos de Magrão, né? E que já assinou o seu primeiro contrato profissional, sendo agenciado pelo André Pivetta, e este contrato foi justamente no Seattle, clube que o Magrão já dirigiu. Quando o filho foi para lá, o Magrão não era mais dirigente, mas inegavelmente ele tem essas influências. Aí a foto do Magrão com o filho. Há então uma relação muito íntima entre Magrão, First Class Sports, de André Pivetta, Luca Drummond, né, que é a peça envolvida. Além do negócio para o João Paulo Mior, que Magrão define como o segundo pai do seu filho, que é quase que a versão do Magrão nos Estados Unidos cuidando do seu filho Pedro. E isso ele falou numa entrevista ao Duda Garbi. Tu respondeu o que tu veio fazer aqui, me diz exatamente o que tu estava fazendo lá, antes de vir para cá. Então, eu já estava já no Seattle, já vamos completar 5 anos esse trabalho nos Estados Unidos. Estava num trabalho de gestão, levei o João Paulo para lá, o próprio Léo Chu, do Grêmio, fazendo essa gestão para o Seattle. Esses caras foram campeões da Libertadores norte-americano. Sim, eu sou. Norte-americano não, da CONCACAF. Então o João, assim, o Léo Chu, meu filho está lá no Seattle. O Léo Chu hoje é o irmão mais velho do meu filho, o João é o pai do meu filho, porque meu filho está lá com eles, né? Meu filho está no Seattle. Meu filho saiu do Palmeiras e foi pro Seattle também. Tá com quantos anos o teu mais velho? O do meio tá com 19. 19. O Matheus já tá com 25. Tem um que joga basquete. Basquete, que é grandão. Tá. Que é tá o bem. A gente tá jogando a Série Prata de basquete, em São Paulo, né? de basquete. Aí o segundo tá no Seattle. E a Eduarda é minha filha, tá no Rio de Janeiro. Ficou no Rio. Não voltou. Não quis vir. Ela se formou em publicidade e marketing. Como é que é o nome que tá no Seattle, desculpa? Pedro. O Pedro, ele joga em que posição? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Canhoto Jogou mesmo seleção sub-15, sub-17. Então tem um futuro bom. E aí a gente levou ele pra lá. E aí eu fiz... Então, antes de tu responder o que tu veio fazer aqui, me diz exatamente o que tu tava fazendo. Conferimos então Magrão falando sobre a sua relação com o João Paulo Mior, que eu repito, é agenciado pela empresa de André Pivetta, que é o mesmo agente de Luca Drummond, é o mesmo agente também de Pedro Rodrigues, filho do Magrão. Mas não são apenas laços profissionais questionáveis que envolvem Magrão e Pivetta, uma vez que ambos são amigos e convivem no âmbito social, confraternizando em momentos de lazer, como em partidas de futevôlei, que o próprio Magrão faz questão de colocar nas suas redes sociais. Então nós temos aqui também uma foto, né, que o Magrão postou quando o Magrão ainda tinha Instagram. Lembrando que o Magrão não tem mais Instagram desde o início do mês passado. Temos aí então, é um print, o vídeo está à disposição ainda, Magrão _ oficial, aquela série Quem Tem Dó é Piano, a primeirinha vive, resenha dos melhores lá no Lindóia, não sei o que, em Porto Alegre, na areia, Magrão jogava com fulano, enfrentava fulano e @andré.pivete. Não tem papo de amigo, ninguém quer perder. São amigos, né? Dali, são amigos jogando, resenhando, confraternizando e em cima disso também tem outro personagem que chama atenção. É o Fábio Silva, preparador físico
particular do garoto Luca, que também joga futevôlei na praia com o Magrão. Aqui nós temos o Fábio Silva postando treinos, série de treinos para o Luca. Então, Luca Drummond e seu preparador, seu agente e Magrão possuem algum tipo de vínculo. O mesmo agente que representa João Paulo Mior, considerado por Magrão um segundo pai para o seu filho, o mesmo agente que é o agente do próprio filho de Magrão. Todas essas informações, elas são completamente escandalizantes, ao meu ver, porque denotam uma relação, no mínimo, questionável. No mínimo, questionável. E mais, sem transparência. E mais do que isso, sem argumentos técnicos que fundamentem a chegada do menino ao profissional do Inter. Lembrando que a First Class Sports tem ainda outro agenciado na base colorada. Gadu, zagueiro de 19 anos, chegado do Botafogo no início de 2024. As perguntas que ficam desta matéria são: quais as credenciais de Luca Drummond para ser profissional do Inter? Por qual razão o Magrão bancou a contratação, mesmo ele sendo reprovado do staff da base do clube? Qual a interferência de Magrão neste processo? Qual também a interferência da amizade de Magrão e André Pivetti nesta contratação? A direção colorada precisa responder estes questionamentos para bem de manter a transparência nos processos de seleção e promoção de atletas, sob risco de deixar turva a relação entre dirigentes, empresários e atletas, e isso manchar ainda mais não só a temporada, como também a gestão. É importante que se diga que Michel Reynolds, sócio da First Class, foi procurado pela reportagem, porém me alegou que só falaria por ligação telefônica e jamais por WhatsApp. Até o momento da publicação deste vídeo, ele não retornou apesar de insistente procura. André Pivetti e Magrão também foram procurados, mas sequer visualizaram as mensagens. O espaço para o contraditório segue disponível para todas as partes envolvidas na matéria.